Olá, estamos aqui para mais uma aula. Nossa disciplina é matemática, eu sou a professora Lenira Rodrigues. Nós hoje vamos aprender sobre termos algébricos, termos semelhantes e redução de termos semelhantes. Nós aprendemos na aula anterior que expressões algébricas são sentenças matemáticas formadas por letras e números, ou somente por letras. E na aula de hoje nós vamos aprender que cada expressão algébrica ela tem os termos algébricos, que os termos podem ser semelhantes e que nós podemos reduzi-los. Então, vamos entender o que são termos algébricos. Nós temos aqui duas figuras geométricas. A primeira, ela tem 4 lados. A segunda, 3 lados. Para determinar o perímetro dessa figura, que é a soma dos lados de uma figura, então ficaria a seguinte expressão algébrica: 2 mais a mais x mais 3y. Na segunda figura, o perímetro fica assim: 2a mais 3a mais a. Portanto, cada parcela é chamada de termo algébrico. O que é termo algébrico? Cada parcela encontrada numa expressão algébrica. Na primeira figura, nós temos 4 termos algébricos e na segunda figura, nós temos 3 termos algébricos. Um termo algébrico é formado por duas partes: a parte numérica, chamada de coeficiente, e a parte com letras, chamada de parte literal. Então, vamos fixar e entender bem. A parte numérica é chamada de coeficiente e a parte com letras é chamada de parte literal. 17a. Coeficiente 17, parte literal A. Por que o coeficiente é 17? Porque corresponde à parte numérica. A letra A corresponde à parte literal. Menos 3 sobre 2, x ao quadrado, y. Coeficiente neste exemplo é menos 3 sobre 2 e a parte literal, x ao quadrado, y. A ao quadrado mais B ao cubo mais C à quarta potência. Coeficiente é 1 e a parte literal, A ao quadrado mais B ao cubo mais C à quarta potência. Aqui vale uma observação. Sempre que antes das letras não aparecer nenhum número, nós já sabemos por determinação que ele equivale a 1. Agora veja, 5m menos 3. Nessa questão, nós temos dois termos, não é isso? Porque tem 5m menos 3. Então, já identificamos dois termos. Vamos fazer o primeiro termo. O coeficiente é 5 e a parte literal é igual a m. No segundo termo, que é menos 3, o coeficiente é menos 3 e a parte literal não tem. Então, fica ligado, porque em algumas expressões algébricas pode aparecer termos sem o coeficiente ou sem a parte literal. Quando não aparece coeficiente, nós equivalemos a 1. E quando não tem a parte literal, nós simplesmente dizemos que não tem. Agora vamos entender como os termos podem ser considerados semelhantes. São termos algébricos que têm a mesma parte literal. Olha, semelhantes não quer dizer que são iguais, eles são semelhantes, porque eles vão ter a mesma parte literal ou as mesmas letras nos seus termos. 6AB mais 8AB são semelhantes? Sim, por quê? Porque eles têm a mesma parte literal. Embora no primeiro termo o valor ou o coeficiente é 6, no segundo termo o coeficiente é 8, mas eles são sim semelhantes, porque a parte literal é a mesma. Vendo? Parte literal é AB. No outro exemplo, 3BC mais 12BC. Também são chamados de termos semelhantes. Por quê, pessoal? Porque eles têm a mesma parte literal. Ou seja, aqui a parte é BC. Agora, nós vamos aprender como fazer a redução de termos semelhantes. Para reduzir os termos semelhantes, podemos aplicar a propriedade distributiva da multiplicação.
6AB mais 8AB. Aplicando a propriedade distributiva, vamos escrever assim: 6 mais 8, que multiplica AB. Então, olha, as letras são as mesmas, então eu vou somar os números, 6 mais 8, 14, e vou permanecer ou repetir a parte literal, que é AB. E já está reduzido o termo semelhante, tá? Outro exemplo. Podemos adicionar ou subtrair os coeficientes e manter a parte literal. Esse avisozinho aqui fica como uma forma prática, né, para a gente entender. Então, podemos adicionar ou subtrair os coeficientes e manter a parte literal. Então, eu já estou fazendo a redução dos termos semelhantes. Agora sim, vamos fazer mais um exemplo. 6xy menos 4xy. Observamos o quê? Que a parte literal é a mesma, x e y. Então, nós vamos fazer o seguinte, é uma operação de subtração. 6 menos 4, xy. Então, nós temos 6 menos 4, 2, e permanece a parte literal, ou permanece com as letras x, y. Compreendeu? Ainda tem dúvida? Outro exemplo. 7A mais 3B menos 5A mais 2B. Então, observa. Agora vai aparecer a parte literal com duas letras, A e B. Para reduzir, eu vou juntar, somar ou subtrair os que têm a mesma letra. Por exemplo, 7A eu vou juntar com 5A, obedecendo também o sinal que acompanha. Então, fica assim, 7A menos 5A. Mais 3B mais 2B. Por que isso? Porque eu preciso reduzir os termos semelhantes. Então, não dá para fazer uma operação 7A menos 5B. Não daria certo. Então, a gente precisa observar as letras ou a parte literal da expressão algébrica, tá? Então, 7A menos 5A, 2A. Mais 3B mais 2B, mais 5B. E está aqui o nosso resultado, ok? A nossa aula é até aqui, mas eu vou fazer um resumo aqui com vocês. Na aula de hoje, nós aprendemos que termos algébricos são cada parcela de uma expressão algébrica. Aprendemos ainda que coeficiente é a parte numérica e que a parte literal é parte com letras. Aprendemos também que o coeficiente pode não ter parte literal. E aprendemos quando a letra não está acompanhada de número, o coeficiente é igual a 1. E para finalizar, nós aprendemos que para reduzir os termos semelhantes é preciso manter a parte literal quando elas são iguais. No mais, desejo a todos bons estudos e até a nossa próxima aula.